Olá, boa tarde. Depois de tanto tempo, né, desde outubro, né, do Outubro Rosa, junto com o Paulo, a gente não vem aqui para falar ao vivo, mas hoje a gente veio para poder falar com Foz do Iguaçu, com o Douglas, da MMC Receptivo, e ele vai falar sobre um dos lugares mais bonitos do Brasil. E ele tem bastante coisa para contar e a gente está doido para escutar, né? Ele já está aqui, o pessoal está entrando ainda, mas eu já vou colocar Douglas já para nossa live. Vamos lá. Opa! Espera aí. Pessoal entrando. Sobre Foz do Iguaçu e sobre vários passeios. Olá, Douglas. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde. Que Boa maravilha, que prazer falar tarde. contigo. Que Prazer só legal. pelo WhatsApp, né? A gente tem se falando agora ao vivo aí. É bem isso, né? É o que tem para hoje, é mais ou menos isso. Com certeza, com certeza. Eu estava falando que a gente já está há um tempinho, a gente estava fazendo live todas as semanas, né? Desde março, desde que começou a pandemia, a gente vem propondo lives diferenciadas de destinos, com pessoas que têm alguma coisa para falar, né, de interessante. Então, a gente veio trazendo várias situações, vários temas, e a gente deu uma pausa e a gente está voltando com você, né? Já depois de Nossa, quase 2 meses, né? Foram 2 meses também intensos para a gente, né? A gente teve algumas viagens agora, em outubro, em novembro, né? Os grupos começaram a acontecer e a gente teve em Trancoso, teve em Bonito, e se Deus quiser, em breve a gente está em Foz, né? Para essa é a poder ideia, né? mostrar tudo de Foz. Eu já tive já em Foz, eu estou até mostrando algumas fotos nos stories, né? Sim. Mas com certeza é um destino que eu quero voltar. Nossa, que maravilha, que coisa boa. Pois é, como você falou, a gente também né, tinha feito algumas lives, a gente trabalhou principalmente quando fechou tudo, então maio, junho, a gente fez várias lives, toda semana a gente tinha duas, falando de Foz do Iguaçu, sempre, né? Sempre para deixar as pessoas Uhum. atualizadas, e inclusive Foz do Iguaçu, dia 10 de junho, a gente retornou, voltou a trabalhar, depois a gente fechou em julho, julho ficou fechado. Voltamos em agosto e, graças a Deus, desde agosto a gente reabriu e a gente está conseguindo tocar a vida, digamos assim. Os turistas Uhum. acreditaram nos protocolos da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas como estamos falando de Foz do Iguaçu, né? As pessoas acreditaram e eu sempre falo, você viajando, por exemplo, as pessoas que vêm a Foz do Iguaçu, hoje elas viajando, elas estão mais seguras do que em casa. Porque em casa você sempre tem o convívio familiar, vem um vizinho, vem um amigo seu, você vai cumprimentar. E viajando não, você vai seguir os protocolos. Então isso é bem interessante, né? As pessoas quando chegam aqui, sempre com máscara, álcool em gel, a gente mede temperatura, no hotel mede temperatura, no atrativo mede temperatura. Então, em todo lugar, o turista está sendo cuidado. As pessoas estão cuidando dos turistas aqui agora, né? Porque a gente não pode voltar a fechar, a gente tem que seguir dar uma sequência na nossa vida, porque a gente precisa do turista, né? Com certeza, Douglas. Eu costumava até falar, né, nas lives, né, que eu me sentia mais segura viajando, né, nos hotéis que a gente vem trabalhando desde de que voltaram, né, a funcionar os serviços turísticos, né, do Sim, que no mercado, porque realmente no mercado você não sabe ali, você não tem um parâmetro, né, de quem está doente, não tem um protocolo de segurança, vamos dizer assim, né? Coisa que nos exato. hotéis, né, nos aeroportos, né, em todo serviço turístico, desde que voltaram, vem com esse protocolo, né, e vem sendo muito organizado, né, muito certo, assim. Eu tive em algumas cidades, né, fora do Rio de Janeiro, e vejo que a coisa está acontecendo de forma gradativa, né, e muito, muito séria, né? Exatamente isso. Então as pessoas estão levando muito a sério.
esses protocolos, a atenção, inclusive, para os passageiros. Por exemplo, nós aqui em Foz do Iguaçu, os protocolos não falam nada sobre transporte, por exemplo. A gente pode andar com o nosso carro cheio, né? Mas a gente não está fazendo isso. Então, a gente diminuiu a capacidade de transporte de passageiros justamente para dar mais tranquilidade e mais segurança. Porque a gente, dentro dos protocolos, hoje, por exemplo, uma van de 15 lugares, a gente poderia trabalhar com os 15 lugares. E hoje a gente não está trabalhando com isso, mesmo assim, encarecendo, porque assim, para nós, quanto menos pessoas no carro, mais caro fica o nosso trabalho, né? Então, assim, a gente está fazendo isso justamente para passar tranquilidade para os passageiros, para os turistas que vêm a Foz do Iguaçu. Então, não somente isso, mas como os atrativos também, que são limitados, Cataratas é limitada, a quantidade limitada de passageiros, a churrascaria Rafaim é limitado. Então, todo o passeio, o Macuco Safari, que é o passeio de barco, que a gente vai falar depois de vários, né, de vários passeios aqui de Foz, eles estão trabalhando com 50%, algumas vezes 60%, algumas vezes 40%, tudo depende do protocolo que foi imposto para cada atrativo também, né? Claro, claro. Na verdade, assim, seguindo um padrão até mesmo para que as pessoas se sintam seguras, né? E Exato. possam ter o prazer, né, de estar viajando, né, de forma segura. A gente tem alguns passageiros agora indo para Foz do Iguaçu, Que né, legal. em janeiro, em fevereiro, enfim, já estão, né, já há algum tempo, né, para fazer essas viagens e vão conseguir, né, se Deus quiser, tudo, né, estando bem, eles vão conseguir estar indo. Eu acho que realmente agora, né, o turismo no Brasil não vem a fechar. As pessoas vêm perguntando para a gente, você acha que vai fechar, né, novamente? Vai ter um lockdown? Eu não acredito, tá, nem um pouco, né? Não. Acredito sim que a gente venha seguindo, né, como vem, né, de forma séria, de forma a tranquilizar os passageiros com menos pessoas, né, fazendo, Exato. como você colocou, em cada atrativo, né, para que possa ter a capacidade reduzida. E a maioria dos lugares também é a céu aberto, né, muitos estão sendo adaptados, né, Exato. com relação a isso. E Foz do Iguaçu tem, né, as cataratas, né, tem o Parque das Aves, muita coisa a céu aberto, né? Exato. E isso possibilita, né, de você não ter a aglomeração e de você não ter, né, as pessoas ali juntas, né, vamos dizer assim, entendeu? Então, eu Bem, acredito que agora realmente o turismo vai continuar seguindo e dessa forma que já vem desempenhando desde que se abriu, né, em agosto, julho, dependendo aí do exato. lugar, né? Exatamente. E principalmente agora que a gente tem a notícia, Londres já está vacinando, Sim. ou seja, eu imagino que até março a gente já tem a vacina aqui no Brasil também, e as pessoas vão se sentir muito mais seguras e a vida vai voltar ao seu normal, com certeza, né? Logo, Uhum. logo. Mas enquanto isso, a gente vai cuidando das pessoas. Então vamos cuidar muito bem delas para que venham, para que viajem, elas vão voltar para o Rio de Janeiro, vão falar assim, cara, fui para Foz do Iguaçu, me senti tranquilo, pode ir que tá legal. E você vai poder vender tranquilamente dessa forma para os seus passageiros. Tenha certeza disso. Com certeza. E Foz do Iguaçu, assim, muitas pessoas não sabem, mas é um dos lugares mais visitados no Brasil, né? Exato. Uhum. Onde tem o maior pico de turismo, né? As pessoas acham que o Isso. Nordeste não é Foz do Iguaçu, né? Exatamente. Agora a gente teve a reabertura da ponte com o Paraguai, né? Então as pessoas não vão ter somente Foz do Iguaçu, lado brasileiro, das cataratas, apesar de que eu sempre falo que se você vier a Foz do Iguaçu e fizer todas as atividades que nós temos só do lado brasileiro, uma semana você não vai conseguir fazer tudo. Então, hoje nós já temos o Paraguai reaberto, que tem o Compass Paraguai, tem o City Tour, que é maravilhoso do lado paraguaio. A gente já está negociando com restaurantes de lá
para fazer uma noite típica paraguaia, que a gente já tinha antes, né? E agora a gente quer trazer de volta isso. Então, assim, a gente, como receptivo também, está falando com os atrativos, restaurantes, fala, gente, tem que voltar. A gente precisa oferecer mais coisas aos turistas para que eles venham e fiquem mais noites e possam confiar exatamente que nós estamos de volta e com segurança, né? E isso, a gente precisa retransmitir isso para eles, para o turista, né? Com certeza. E aí, assim, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, né, Sim. sobre os atrativos que a gente tem em Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu não vive só das cataratas, apesar de ser uma das belezas, né, mundiais, né, vamos dizer assim, tanto o lado brasileiro quanto o lado argentino, que é diferente, né? Eu acho que é interessante até você conhecer os dois lados, né? Alguns dizem que o lado argentino é mais bonito, mas, enfim, né? Isso aí vai de cada um, né? E aí até queria a sua opinião. Mas eu quis começar a falar um pouquinho desses atrativos que tem muita coisa para se fazer, né? E hoje, assim, cada vez mais tem outros, não só, né, em questão da catarata, nem Paraguai e Argentina, mas em Foz mesmo tem outros atrativos, até museus, né, coisas para criança. Me perguntam muito se é um destino para a família, né, se é um destino para levar criança. Com certeza é um destino para a família. Né? É um destino que agrega muito essa questão da família, do que você fazer com uma criança em Foz do Iguaçu, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, começasse aí alguns atrativos e a gente até tirar algumas dúvidas, né? Se alguém quiser também perguntar, a gente está aberto a perguntas, né? Ou também, se qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente no direct, que a gente vai estar respondendo depois, né? Perguntando para o Douglas e vai estar respondendo para vocês, mas há algumas dúvidas com relação aos passeios. Muita gente, né, tem dúvida, inclusive ao entorno ali das cataratas, que se tem vários passeios, e um deles, que é o mais famoso, né, alguns já ouviram falar, outros não, perguntam sempre o que é isso, que seria o macuco. Né? Nossa, é um dos melhores, realmente. Bom, vamos lá, então vamos começar o seguinte. Qual lado é mais bonito? O lado brasileiro ou o lado argentino? Eu adoro essa dúvida, eu amo isso, porque assim, é muito difícil de você, eu principalmente, opinar nesse momento, porque eu vou puxar para o lado brasileiro, né? Eu sou brasileiro, é terrível, mas assim, você precisa visitar o lado argentino, porque aqui nós falamos assim, quando você vai do lado brasileiro, você tem que se imaginar que você está num teatro, tá? Então, do lado brasileiro, você está na plateia. E o palco está do lado argentino. Então, assim, lado brasileiro você enxerga todo o espetáculo, sempre. E lado argentino você vai estar em cima do palco. Você vai estar participando daquela beleza, daquele teatro todo que está sendo formado, que é formado ali pelas cataratas. Então você vai estar exatamente em cima do palco. Então, assim, eu sempre falo dessa maneira para as pessoas... de repente sentir aquela vontade, eu quero ver realmente se eu vou estar no palco, eu quero ver se eu vou estar na plateia, e você vai ter exatamente essa visão, porque o lado brasileiro é panorâmico, e lado argentino, até vou mostrar meu coração, a gente sente o lado argentino, porque você praticamente toca com a mão as cataratas. Então é maravilhoso, tem que visitar os dois. Assim, o mercado... Eu vou falar um pouquinho do mercado internacional também, que a gente atende, é receptivo da América do Sul, alguns países europeus também compram com a gente. Então, para esses turistas, a gente já inclui os dois lados das cataratas. O brasileiro que é um pouco, eu vou para cataratas e vou fazer umas comprinhas e vou para a Argentina à noite e não vai para o lado argentino das cataratas. E assim, eu gosto de cutucar um pouquinho o brasileiro, porque tem aquela rivalidade Brasil-Argentina, principalmente no futebol. Aqui, graças a Deus, a gente não tem, né? Porque a gente é país irmão, a gente precisa deles, eles precisam de nós, a gente tem aquela coisa de cruzar a fronteira e tal. Mas assim, o argentino, que é o segundo maior visitante das cataratas do Iguaçu, o público argentino, ele visita as duas cataratas, tanto o lado brasileiro como o argentino. E o brasileiro, nós temos aquela dificuldade de levá-lo para lá ainda. Mas isso, certeza, aos poucos a gente está conseguindo mudar.
Beleza, vamos falar dos atrativos. Eu não conheço o lado argentino, tá? Você falou aí, eu não conheço, eu conheço só o lado brasileiro, mas eu tive muito rápido. Eu tive, na verdade, numa feira de turismo, então, assim, Ah, realmente eu não sim. tive tempo, né? Foi Aham, muito curto, né? E o que eu consegui foi fazer um passeio de helicóptero, que é perfeito. fantástico, que você pode Fantástico. também falar um pouquinho pra Exatamente. gente. E, assim, é uma beleza, você vê de cima as cataratas, você tem a dimensão, né? Do tamanho que é. Do tamanho, né? Porque assim, quando Exato. você vê né, as cataratas de baixo, né? Uhum. Quando você vai, você não tem a dimensão da extensão que é. Exatamente. E mais, assim, as cataratas, desde do início, do lado brasileiro até o lado argentino, elas têm 3 quilômetros de extensão. Então, assim, não é pouca coisa, são 3 quilômetros, são 280 quedas, 187 mil hectares do lado brasileiro do Parque Nacional, mais 60 mil do lado argentino. Então, é uma coisa bem grandiosa. E, principalmente helicóptero, você vai ter uma noção do tamanho disso tudo, né? É bem Uhum. legal fazer isso. Bom, vamos lá. Parque Nacional Brasileiro, claro que dentro do Parque Nacional nós temos algumas atividades, uma delas, claro, que é a visita às cataratas do lado brasileiro, que a gente faz, leva o pessoal de carro, depois tem a caminhada de mais ou menos 1.500 metros, só que a gente tem uma novidade também. As pessoas hoje podem escolher, ao invés de ir de carro, claro que isso tem que ser comprado porque a gente precisa fazer reserva, mas tem a possibilidade de fazer da entrada do Parque Nacional até o começo das passarelas do lado brasileiro em bicicleta. Então são 11 quilômetros dentro do Parque Nacional pedalando, que agora com essa pandemia as pessoas estão pedalando bastante. Então assim, Uhum. é ciclista para todo lado. Então é uma pegada diferente, tem umas trilhas diferentes que quando você faz em bicicleta você pode passar. E a natureza, né? Porque você vai ver, dificilmente você vai fazer esse passeio e não enxergar tucano, macaco. É muito difícil você não ver. E quando você está de carro, muitas vezes você não percebe a natureza agindo do seu lado, né? Mas Uhum. dentro do Parque Nacional, além do passeio de bicicleta, nós temos o Macuco Safari, que você comentou, que para mim é um dos melhores passeios de Foz do Iguaçu, tá? Não tenha dúvida. Você vai fazer Tem que 3 fazer, né? quilômetros. Não, é mais ou menos como ir a Roma e não ver o Papa. Você vir a Aham. Foz do Iguaçu e não fazer Macuco Safari, você vai perder bastante. Mas vamos lá. São 3 quilômetros com carros elétricos, com guias do parque, do próprio Macuco Safari, que vão falar um pouquinho da fauna, flora, animais e aves do Parque Nacional, e depois são 25 minutos de barco até as cataratas, onde nós sempre falamos que nós fazemos o batismo nas cataratas, porque todos vão se molhar, que é a melhor parte do passeio, né? Depois nós temos o helicóptero, que é um sobrevoo de 10 minutos aproximadamente. O helicóptero sai da entrada do Parque Nacional e leva você até as cataratas. Só que esse helicóptero também tem uma outra opção, que você pode fazer 30 minutos, que leva você até Itaipu, o Marco das Três Fronteiras e as cataratas. Então, assim, tem duas opções diferentes do helicóptero. Na entrada do Parque Nacional Brasileiro, nós temos o passeio do Parque das Aves também, tá? Que é imperdível. Nós sempre fazemos a parada ali no Parque das Aves, então as pessoas compram o ingresso, tem uma duração mais ou menos de 1h45, 2 horas. O passeio é autoguiado, apesar de que nossos guias sempre acompanham, mas mesmo assim as pessoas podem fazer sozinhas também. Você vai entrar dentro dos viveiros, são viveiros gigantes, com as aves soltas, são praticamente 850 aves, quase 150 espécies de aves de todo o mundo, então é um passeio que vale a pena fazer. Tem E que tem ser feito. espécies raras também. Eu tive lá Tem, no Parque das Aves, né? Eu fiz, na verdade, eu exatamente. aproveitei porque é ali na frente, né? Então, eu aproveitei, fiz o helicóptero e fiz Isso, o Parque das Aves, né? E fantástico, fantástico, com espécies maravilhoso. raras e tucano, você vê tucano. Araras, tucanos, Uhum. é, flamingos, papagaios de toda a parte do mundo. É uma coisa maravilhosa. É um lugar, é um santuário de aves, né? Mas muitas pessoas ainda não entenderam o porquê do Parque das Aves, né? Porque assim, você tem quase 1.000 aves lá dentro e as pessoas falam, pá, mas de onde vieram todas essas aves? Então, assim, essas aves, geralmente, elas são apreensões de contrabando, tá? Que o Parque das Aves recupera e trata essas aves.
zoológicos que fecharam, então as pessoas também, o pessoal do zoológico fechou o zoológico, eles mandam para o Parque das Aves. Tiveram uma apreensão de aves na África, eles mandam para o Parque das Aves, tá? Que o Parque das Aves ali sempre cuida dessa parte de recuperação. E essas aves, elas não têm mais como voltar para a natureza, porque elas foram acostumadas em viveiros. Então, se você soltá-las na natureza, elas vão morrer com certeza. Então, por isso, o Parque das Aves faz um trabalho fantástico, tá? Próximo, no caminho, na Avenida das Cataratas, nós temos o Complexo Dreamland, onde nós temos hoje 5, na verdade são 6 atividades diferentes, né? Esse é muito legal, as crianças adoram, porque tem o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros, o Maravilhas do Mundo, nós temos o Dreams Ice Bar, que é um bar de gelo. Inaugurou agora, faz uns 40 dias mais ou menos, o Dreams Motor Show, onde é um bar da Harley Davidson. Então você vai encontrar várias motos dentro do bar. Nas sextas e sábados a gente tem música ao vivo. É assim, um dos melhores bares de Foz do Iguaçu, que é muito legal. As pessoas passam momentos assim maravilhosos. E o legal é que os shows não são 2 horas da manhã, não. A partir das 8 horas da noite já começa a banda, fica até as 10, 10 e meia, porque o tour termina às 11 horas da noite. Então as pessoas precisam estar mais cedo lá, é bem legal. Lá dentro do Dreams Park, né, que é o Complexo Dreamland, nós também temos os supercarros, que as pessoas podem alugar uma Ferrari, um Mustang, dar uma volta de 13 quilômetros. Então, fechando as 6 atividades que você tem dentro desse parque, do Dreams Park Show, que é muito legal. E é legal né, esse complexo, ele é vendido pelo número de atrações que você deseja, né? Você não precisa escolher a atração imediatamente, mas você precisa escolher um número, né? Vamos dizer, você compra por 2 atrações, 3 atrações, isso, né? E acaba, de repente, até decidindo lá o que você quer mais, o que te interessa para poder estar fazendo. E também acaba sendo mais vantagem, assim, tendo um preço melhor, né? Pelo número de dias que você compra, número de atrações. Isso, exatamente isso. Então, assim, você comprando um ingresso, você vai pagar preço balcão normal. Se você comprar 2, você já vai começar a ter desconto. 3, 4, e você pode comprar o combo de 5 ingressos. E se você fizer as contas, se você comprar os 5, praticamente você ganha um ingresso, praticamente, né? Bom, nós temos um outro tour que é muito legal, que as pessoas estão procurando bastante, que chama Secret Falls, tá? Secret Falls são as cachoeiras secretas que tem em Foz do Iguaçu, tá? Que não tem nada a ver com as cataratas, tá? É um passeio que você pode escolher meio dia de tour, você vai conhecer 5 cachoeiras, ou você pode fazer um dia completo, que são 11 cachoeiras. Então, vai um carro, busca você no hotel, tipo aqueles Jeep de safari, tá? Então, você já vai estar entrando no clima. Você vai no Jeep de safari com guias, o guia é um biólogo que vai explicando, e você vai fazer trilhas pelo meio da mata para ir encontrando as cachoeiras. Então você vai encontrando a cachoeira, vai caminhando, pode tomar um banho, vai para outra cachoeira, toma um banho na outra cachoeira. E se você fizer um passeio de dia completo, você tem almoço incluído também. Então, assim, essa é uma das atividades que, como envolve muita natureza, está vendendo bastante. As pessoas estão procurando porque são grupos menores, né? Que pode ser até 10 pessoas no máximo. E são trilhas. Então, assim, pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de caminhar não é recomendado. Crianças muito pequenas também não é recomendado, porque você vai estar caminhando em trilhas, você vai estar passando sobre rochas, vai estar subindo e descendo cachoeiras, mas para adultos é bem tranquilo. Dá para fazer, você não precisa, a exigência física não é muito grande, então é bem legal. Tá? Vamos lá, fizemos praticamente tudo, Avenida das Cataratas. E muita gente não conhece, né? Vou te falar que eu mesma não sabia que tinha esse circuito de cachoeiras, né? Na verdade, a gente trabalhando, né, com o turismo, que a gente vai vendo o tarifário, vai vendo né, o que tem, né, no receptivo. E aí, realmente, eu vi que tinha essa opção, né? Que me parece bem legal, ainda mais hoje em dia que o ecoturismo está em alta. Está em alta, né? E nós temos aqui, eu estava esquecendo, inclusive, nós temos um passeio chamado Aguaraí, que ele fica bem próximo à entrada do Parque Nacional Brasileiro. Você vai fazer uma caminhada na floresta, vai encontrar também cachoeiras,
vai chegar na barranca do Rio Iguaçu, que é o Rio das Cataratas do Iguaçu, e lá você vai embarcar em ducks, tipo um caiaque inflável. Uhum. E você Eu vai... fiz um duck agora. Eu fiz um duck Ah, que bonito. legal! Em Muito legal. Bonito, é verdade, é Fiz. Tive verdade. agora há pouco tempo. E aí eu fiz esse duck, que na verdade são como se fosse caiaque, só que ele é como um Inflável, bote, né? né? Ele é É, inflável, né? exatamente, exatamente. Então, aí você vai fazer no Rio Iguaçu também, tá? Você vai remar, eles vão ensinar você, tem uns instrutores acompanhando, também é legal. Ele tem duração de mais ou menos 3 horas esse passeio, tá? Uhum. Depois nós temos o Marco das Três Fronteiras, que é um tour que a gente vende sempre para o final da tarde, que é um pôr do sol, porque você vai estar no Brasil, tá? Com vista para a Argentina, vista para o Paraguai, e vai ter o encontro dos rios Iguaçu e o Rio Paraná, justamente onde está o Marco das Três Fronteiras. E o final da tarde é maravilhoso porque você tem... quando nós temos sol, hoje, por exemplo, está um dia maravilhoso, então um pôr do sol muito lindo, o sol se põe para o lado paraguaio e você tem na sua frente mais Argentina e você está no Brasil. Então assim, a vista é formidável. Finalizou o pôr do sol, nós temos uma apresentação artística lá, que fala um pouquinho das Três Fronteiras, então tem uma apresentação que vai falar, além da lenda das cataratas, que eles também contam ali na apresentação artística, vai mostrar um pouquinho do Paraguai, um pouquinho da Argentina e um pouquinho do Brasil. E nós temos um restaurante que as pessoas podem ou jantar ou comer um lanche, fica a critério de cada turista. Mas é muito legal, a gente vende, assim, final de tarde, pelo menos 5 vans tranquilamente para esse tour. Então, vale a pena, é um tour que mexe muito com as pessoas, tá? Com Nós temos certeza. a hidrelétrica de Itaipu, tá? Que é a segunda maior do mundo em tamanho e a primeira em geração de energia elétrica renovável no mundo, tá? É uma visita panorâmica que vale muito a pena. A partir das 8h30 da manhã até as 16h30, todos os dias eles atendem. Então, cada 30 minutos eles têm saídas. A duração do passeio, a partir do momento que você chega na Itaipu, são mais ou menos 2 horas que você fica lá dentro. Então, é outro tour que a gente recomenda muito e eu acho que vale a pena conhecer. Não sei se você acabou indo conhecer ou Eu não. conheci, eu Vale a tive. pena, né? É muito legal a Itaipu. Eu gosto muito da E você atrativa. entende, né? Você tem um guia, né? Claro. Exato, Lá exato. dentro ele explica, né? Como o funcionamento, né? Exato, exatamente. Isso Exatamente. é interessante, né? Você chega lá, eles vão... primeiro nós assistimos um filme, né? Que conta um pouquinho da história da Itaipu. E logo depois a gente sobe nos ônibus da própria Itaipu, onde tem os monitores da Itaipu que vão falar algo mais que você viu nos vídeos. Então, assim, eles vão complementar a história de Itaipu nesse momento do passeio. Então, é muito legal também. Lá do brasileiro ainda, nós temos um City Tour que a gente acabou de reformular ele. A partir de amanhã ele vai estar na prateleira, então é uma coisa nova, tá? É um City Tour um pouquinho extenso. A gente vai dar mais ou menos 5h30 até 6 Opa! horas, dependendo. É bem legal, então a gente vai visitar o Ecomuseu da Itaipu, a gente vai na Mesquita Árabe, a gente faz parada na Mesquita Árabe, vai visitar uma loja típica árabe, onde as pessoas podem se vestir, tirar fotos, comprar os artesanatos árabes. Nós vamos ir no templo budista também, que as pessoas vão poder visitar, que já reabriu. Vamos visitar a nossa igreja matriz. Vamos para o centro de Foz do Iguaçu, vamos passar na Avenida Brasil. A Avenida Brasil, faz alguns anos, ela foi toda reformada e eles fizeram como se fosse o Rio Iguaçu. Então, a pista de rodagem, ela foi pintada na cor marrom, porque o Rio Iguaçu, geralmente a água está marrom por causa da chuva, porque nossa terra ela tem uma cor roxa. Então, a rua, a avenida foi pintada em vermelho. E no final da Avenida Brasil, nós temos uma homenagem a Naipi e Tarobá, que é a lenda das cataratas, né? Não sei se eu tenho tempinho para falar rapidinho a lenda das cataratas. Você já ouviu Claro, falar? claro. Claro, pode falar. Estou olhando aqui o Então, tempo, pode falar. a lenda das cataratas é assim, existiam vários aldeias indígenas e uma vez ao ano elas se reuniam aqui próximas, não existiam as cataratas ainda, tá? Então elas se reuniam e sempre a Índia mais bonita, ela era oferendada ao deus Emboi, que era uma serpente gigante.
tá? E essa vez foi escolhida Naipi. Então, Naipi foi escolhida e daí reuniram as outras tribos da indígena, os guaranis, né? E uma dessas tribos veio Tarobá. Tarobá, que era um índio de uma outra tribo que veio visitar ali e conheceu Naipi e se apaixonaram. Então combinaram que à noite eles iriam fugir para que ela não fosse oferenda de Deus Mboi, que era a serpente, né? Só que Mboi escutou as remadas porque eles fugiram pelo rio. Então o Mboi escutou os remos do barco no rio. E ele ficou muito furioso. Então o que ele fez? Ele entrou nas entranhas da terra e subiu, abrindo uma cratera gigante, formando as cataratas do Iguaçu. Tá? E o barco caiu nas cataratas do Iguaçu. Então, Tarobá se transformou numa palmeira que fica na parte superior das cataratas e Naipi se transformou numa rocha que a água fica batendo todo dia em cima dela. E aí, na Avenida Brasil, eles fizeram uma palmeira, também em homenagem, e uma rocha, separando, ou seja, no meio está a avenida, que seria o Rio Iguaçu. Então, de um lado nós temos uma palmeira, o Rio Iguaçu e a rocha separando. Então, tem algo histórico na Avenida Brasil nossa, que é a nossa principal avenida aqui. Que legal! É bem legal. Eu acho muito legal essa coisa da lenda, né? Eu acho legal da gente saber, né? Sim, A origem, o porquê enfim, as disso, histórias, né? contadas sobre aquele lugar, né? É verdade, é verdade. E então, é super importante, né, você ter essa informação no City Tour, porque você tem um guia, né, especializado, né, no local, e ele vai contar, né, um pouquinho de cada lugar e você vai sair mais enriquecido dali, né? Você vai sair. Certeza. Eu acho que culturalmente você absorve muita coisa. Exatamente. Inclusive, esse City Tour, o pessoal até de produtos acabou falando, Douglas, não fale nada ainda, mas eu não aguentei, eu tive que falar, então, assim, é uma coisa que a gente está lançando. A gente vai incluir, toda tour que sai pela manhã, a gente vai incluir um almoço, tá, num restaurante que está no caminho, é um restaurante buffet. E finalizando o passeio, nós vamos finalizar numa casa de artesanato chamado Artesanato Três Fronteiras, tá? Mas assim, não é essa casa, ela vende de tudo. Então a ideia não é o comércio, e sim mostrar os tipos de minerais que nós temos aqui em Foz do Iguaçu e que tem no Brasil e que tem na fronteira com a Argentina também. Então vai falar um pouquinho ali dos minérios, da rocha, da pedra, e que inclusive uma parte foi usada para fazer Itaipu. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho ali. Então, assim, de manhã nós vamos fazer todo esse trajeto, incluindo um almoço, e à tarde nós vamos fazer algo diferente, que a gente acabou de fechar agora à tarde com o pessoal da Capadócia, né, que é o local onde está a Mesquita Árabe e onde tem os produtos artesanais árabes. Eles vão oferecer um café árabe para nós lá, vai estar incluído. Então, é uma coisa diferente para a gente. Estou falando em primeira mão, você é a primeira a ficar sabendo, tá? Olha, eu gosto de notícia boa e em primeira mão eu estou melhor ainda. Ainda mais que eu tenho tendência árabe. Olha só, nossa, você já foi lá? Você foi visitar a Mesquita? Não, eu sou neto de libanês, mas nunca tive. Mas sei um pouco da cultura, né? A gente, legal. A família cultivava, né, um pouco da cultura, da comida, da culinária, né? Que é muito rica, né? É muito rica. Nossa, e o pessoal, o atendimento que eles dão para os nossos turistas lá é fantástico, é maravilhoso, as pessoas são de primeira mesmo. Sim, a gente fica muito feliz em ter uma parceria com pessoas assim tão boas de coração mesmo. Muito legal. Muito bem. Seguindo, vamos lá. Nós temos um passeio de catamarã, tá? Que é um catamarã com um pôr do sol, tá? Esse catamarã tem capacidade para 250 pessoas. Hoje a gente está atendendo somente com 75 lugares, tá? Então, assim, sai no final da tarde, você vai para o catamarã, você vai fazer o passeio, chegando no Marco das Três Fronteiras, porque ele cruza o Marco das Três Fronteiras, que é o encontro entre Brasil, Paraguai e Argentina. Ele sai pelo Rio Iguaçu e vai até o Marco. Justamente quando você está no Arco das Três Fronteiras, acontece o pôr do sol. Então, você vai ter o pôr do sol do catamarã. Você vai subir o Rio Paraná, que é em direção à ponte Brasil com o Paraguai.
E Uhum. nesse momento acontece o jantar, que é um jantar a bordo, um restaurante que tem a bordo do catamarã também. Então é bem legal. Então você vai fazer mais ou menos 2 horas e 30 de passeio, onde você vai passar pelos rios Paraná, Rio e Iguaçu, jantar a bordo e pôr do sol. E claro que muitas vezes, assim, a maioria dos dias, como ele tem uma capacidade reduzida agora, o catamarã, que são só 75 lugares, a gente está fazendo uma outra saída, só que uma saída noturna sem pôr do sol, mas com jantar a bordo também, então, para as pessoas também aproveitarem esse passeio. Então, nós temos 2 saídas, fora, quando nós temos a lua cheia, a gente faz uma saída especial com um passeio de catamarã com lua cheia. Então, é Oh, maravilhoso. aí deve ser incrível, realmente, né? Sim, é A bem lua isso, essa é a cheia, ideia. muito Tá, legal. muito bem. Eu estou falando primeiro das coisas que estão funcionando em Foz do Iguaçu, que estão abertas, tá? Nós Claro. temos a churrascaria Rafaim, provavelmente você já deve ter escutado falar Sim. dela, né? Então, assim, ela também está funcionando, então ela tem uma capacidade aproximadamente para 1.000 lugares, hoje ela está atendendo com 300 pessoas somente, então está bem reduzido, mas o show está legal, a comida está fantástica, então, só para saber, está funcionando, tá? E Uhum, agora a uhum. gente vai um pouquinho para o Tudo em lado menor paraguaio. proporção, né, Douglas? Só para a gente poder deixar bem claro, tudo está acontecendo, assim, pelo as coisas que ele tem falado, né, aqui, mas tudo em menor proporção, né, com uma capacidade mais reduzida, né, e Isso, tudo voltado para essa segurança que a gente precisa no momento. exatamente. Por exemplo, as cataratas. As cataratas, nós temos os passeios por hora. Então, por hora tem capacidade para 500 pessoas somente. Então, a gente até recomenda, quando as pessoas forem comprar com você o pacote, que elas já comprem com o ingresso incluído. Que daí a gente vai fazer a reserva, já vai comprar o ingresso, vai fazer tudo isso, vai deixar prontinho. O passageiro só vai chegar lá e comprar. Porque senão tem que comprar pelo site, e daí ele não vai saber o horário, ele está em tour regular, então tudo complica. Então é mais fácil que você inclua o ingresso e a gente faça o passeio aqui para eles e compre o ingresso para eles, tá? Isso Uhum. fica mais fácil. Bom, a gente precisa ir ao Paraguai também, porque você sabe que os homens, quando vêm a Foz do Iguaçu, eles precisam ir ao Paraguai comprar perfumes, comprar uísque. As mulheres não gostam muito, não sei, Ah, não, não nem um tem pouco. De uma lojinha. uma lojinha. Então, o nosso tour do Paraguai também, a gente, nas lojas do Paraguai, eles estão seguindo muito bem os protocolos, tá? Então, você vai chegar na loja, para entrar no shopping, não é só álcool em gel, lá você vai ter que lavar as mãos antes de entrar no shopping, depois passa álcool em gel. Máscara nem se fala, porque máscara você tem que usar o tempo todo, tá? Eu nem Uhum. comento muito. Então, assim, as lojas também têm redução de quantidade de pessoas que podem estar dentro da loja, então eles ficam controlando isso também, mas é bem seguro. Nós temos um outro tour no lado paraguaio, que é o City Tour paraguaio. Como nós temos do lado brasileiro, a gente tem do lado paraguaio também, então as pessoas, para que elas conheçam um pouquinho do que realmente é o Paraguai, que não seja somente compras, então a Compras, gente né? vai... Exatamente, porque assim, o Paraguai, depois que você sai ali daquela muvuca de compras, ele é muito Uhum. bonito. A cidade é maravilhosa. Então você vai encontrar, nós vamos nas principais igrejas do Paraguai, nós vamos passar no Lago da República. Agora a gente não está fazendo, mas antes a gente fazia uma parada para as pessoas conhecerem a bebida típica paraguaia, que é o tererê. Não sei se você já ouviu falar. Não. Sabe o chimarrão gaúcho? Aham. O tererê é a versão gelada do chimarrão gaúcho. Olha. Tá? Então, assim, eles tomam, cada paraguaio, como no Rio Grande do Sul, cada um tem a sua térmica e o seu equipamento de chimarrão. No Paraguai, Uhum. todo mundo tem seu equipamento de tererê. Então, tem uma garrafa térmica, gelo, chá. E lá eles falam assim, a cuia, no Rio Grande do Sul, que é a cuia, lá eles chamam de guampa, porque realmente eles tiram o chifre do boi e fazem a cuia do chifre do boi. Então, assim, é coisa bem típica mesmo. E nós Uhum. visitamos também, durante o City Tour, o Salto de Mondaí, que é uma pequena cataratas que tem do lado paraguaio também. Então, assim, é um dos tours, assim, a gente está vendendo muito, muito, muito.
Vale a pena. As pessoas vão se encantar. E, inclusive, nossos guias, a maioria deles, que a gente tem vários que fazem esse tour, mas a gente tem alguns deles que são paraguaios, né? Mas que já vivem muito tempo aqui no Brasil. Então, eles falam um pouquinho de Guarani, eles vão falar para o passageiro, ó, isso aqui não sei o que. É aquele portunhol, as palavras em Guarani também, é bem interessante. Eu não sei palavras em Guarani, tá? Não adianta me pedir, que eu não sei. Bom, então a gente já falou do lado brasileiro, a gente falou um pouquinho do lado paraguaio, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do lado argentino, porque eu acredito que logo, a gente não tem datas ainda, né? Mas logo a gente tem a reabertura das fronteiras. Eu imagino que talvez janeiro ou fevereiro a gente tenha a reabertura. Então, assim, cataratas do lado argentino tem que ser feito, as pessoas precisam aproveitar. É um dia completo de passeio lá, tá? Vale a pena, é um tour assim maravilhoso. Você vai fazer 3 circuitos a partir do momento que você chega no Parque Argentino. Nós temos 3 circuitos para fazer. Um deles é a Garganta do Diabo, circuito superior e circuito inferior. Quando você está na Garganta do Diabo ou circuito superior, você vai estar com as cataratas embaixo dos seus pés, porque as passarelas passam exatamente por cima dos saltos. Então você vai estar olhando exatamente para baixo. É maravilhoso. E quando você está no circuito inferior, você vai tocar as cataratas com a mão, porque em alguns lugares você vai conseguir esticar o braço e molhar a sua mão com a água das cataratas, tá? Então, assim, é alguma coisa assim fora do normal. Do lado brasileiro, você tem uma caminhada de mais ou menos 1.500 metros. Do lado argentino é um pouquinho mais, são mais ou menos 5 quilômetros para caminhar. As pessoas podem pensar, meu Deus, 5 quilômetros é muito. Não é. Porque você vai fazer em 3 circuitos, você vai caminhar um pouquinho no primeiro circuito, aí você vai pegar um trem, você vai descansar um pouquinho, você vai para o segundo circuito, tem lugares para sentar, tem bancos, tem restaurantes, tem lanchonetes. Então, assim, você vai parando, vai fazendo tranquilamente, você nem percebe, porque você está tirando fotos, daí aparece um coati, você tira foto, daí tem uma catarata, daí você já tem outra, e assim vai. Então você não vai sentir muito essa caminhada. Eu gosto de falar Você também... falou agora, eu estava tentando lembrar o nome dos animais, né? Dos bichinhos que ficam ali, são O coatis, né? coati, E aí exatamente. eles ficam secando, né? Querendo comida, né? Querendo E, comida. assim, fica lotado ali, né? Exatamente. E daí tem uma coisa que eu gosto de falar também, nas noites de lua cheia, e é somente do lado argentino por enquanto, nós temos um tour na Garganta do Diabo com um passeio de lua cheia nas cataratas. É algo, sinceramente, eu não tenho palavras, não consegui palavras até hoje para descrever o que é olhar as cataratas em noite de lua cheia. Então, assim, durante o dia você vê tudo colorido, à noite você vê tudo em branco e preto. Arco-íris branco e preto, assim, não tem palavras para descrever. Então, assim, eu não posso falar para você porque eu não tenho palavras, juro para você. Tá? Então, tem que ver e fazer. Legal. Muito bem. Mas nesse momento, assim, só para deixar bem claro, nesse momento está fechado, né, a fronteira da Argentina. Então, esses passeios, o que está sendo falado aqui, né, nesse momento não está acontecendo, mas realmente são passeios que depois, quando se abrir a fronteira, são passeios que vale a pena ser feito. Sim, certeza. No lado argentino também o que a gente vende muito é o By Night. O que é o By Night? É um city tour noturno em Porto Iguaçu, lado argentino. A gente vai no Marco das Três Fronteiras do lado argentino, a gente vai na feirinha, não sei se você teve a oportunidade de conhecer a feirinha. Não? Não tive. Vamos lá. O que é a feirinha? É um local assim, bem rústico, tem os quiosquezinhos de madeira. O que você vai encontrar lá? Alfajor, doce de leite, azeitonas, azeite de oliva. Você vai poder tomar uma cerveja, você vai poder comer a empanada, o pastel deles, que é maravilhoso. Pegar uma tábua de frios, tomar um bom vinho, comer um bife de chouriço, comer um assado de tira. Então, assim, é algo
fora do, assim, Ó, já tá quase na hora do jantar, você tá mais ou menos falando por aí. muito Eu quero coisa vender o jantar. gostosa. Eu quero Começa a vender essa abrir o janta. apetite. Daí tá, fez todo esse tour. Claro que você não precisa jantar ali na feirinha, mas tem vários locais que você pode jantar. E depois nós temos os restaurantes. Os restaurantes são maravilhosos, como o Tio Querido, que é um dos mais conhecidos. Então, ele sempre tinha show de quinta do. Ih, peraí. Saiu o som, Douglas. Agora voltou. Tinha Voltou? saído o som, Oi? mas agora voltou. Já tô Tá. escutando. Muito bem. Então, nós temos o restaurante Tio Querido, que é maravilhoso, onde tem um dos melhores bifes de chouriços da Argentina. Nós tínhamos o Senhor Tango, que eu não sei se ele vai voltar, a gente está na expectativa. Então, nós tínhamos um jantar com um show de tango, que era o mesmo que De tinha Buenos em Buenos Aires. Aires, de Buenos Aires, era uma filial aqui em Porto Iguaçu, então a gente está na expectativa. Eu acredito que sim, que ele vai voltar. Então, a gente está nessa, sabe? Que reabre, que volte isso. E fora outros restaurantes, a gente tinha uma gama de 7, 8 restaurantes dentro do nosso portfólio. Então, assim, as pessoas iam para... Fora o cassino, né? Que as pessoas brasileiras adoram o É cassino. isso que eu ia comentar agora com você, né? Sobre o cassino também. Isso, Muitos brasileiros até procuram, né, saída afora exato. para justamente também, né, aproveitar aí o cassino, né? Então, é interessante, né, para aqueles que gostam e aqueles que querem conhecer, né, um cassino. Certeza. Assim, quando você comprava o Senhor Tango, que era o jantar, porque assim, o Senhor Tango era dentro de um hotel 5 estrelas, e é um hotel cassino. Então a gente ia lá, a gente tinha o jantar, a gente tinha o show, e o valor total já incluía R$ 20 de jogo no cassino também, que você cruza dentro do cassino, então para você ir até o show. Então as pessoas podiam jogar por R$ 20 ou mais, comprar suas fichas e ficar jogando um pouco mais. No final do Senhor Tango também, nós tínhamos aulas de tango. Então as pessoas saíam de lá com o certificado que tinha feito aula de tango lá dentro. Isso é muito legal, sabe? Claro que não é uma aula de 2, 3 horas, mas era alguma coisa bem rápida para as pessoas terem uma noção, pelo menos, de tango, né? Do lado argentino, nós também temos um bar de gelo, igual do lado brasileiro, tá? Então, a gente tinha bar de gelo do lado brasileiro e do lado argentino. Então, à noite, quando nós íamos pro tour, alguns passageiros queriam bar de gelo, a gente também tinha. E daí, assim, muitas pessoas me perguntam, tá, Douglas, eu faço do lado brasileiro, eu não vou fazer de novo do lado argentino? Ou qual a diferença? Qual é a diferença de fazer do lado argentino? Eu falo, gente... É totalmente diferente. Na verdade, não tem nada diferente. Porque você vai estar 10 graus abaixo de zero, as bebidas estão incluídas por 30 minutos. A diferença é o idioma. Aqui fala português e lá fala espanhol. Então, assim, a única diferença... E as pessoas compravam os dois. Você não tem ideia. Era uma coisa, assim, fora do normal, mas é muito legal. Porque é coisas de fronteira. Mas é uma coisa também diferente pra gente, né? Então, assim, até entendo, né? Faz sucesso porque é uma coisa muito fora, né, da nossa realidade, né? Essa coisa do bar de gelo. Então é uma coisa interessante, né? E os hotéis são diferentes, né? Também tem o ambiente diferente. O ambiente, claro. Isso que é legal, né? Isso é o legal de você estar numa zona igual a nossa aqui, que são 3 países. Então a gente fala, ó, de manhã a gente toma café lá no Paraguai, almoça no Brasil e janta na Argentina. Então é muito louco a coisa. É bem chique, bem diferente. E eu, sinceramente, eu vou dar uma dica para você, vou falar aqui para os seus clientes. Para nós eu vou falar assim, para o receptivo é bem complicado. Mas se eu fosse o turista e viesse para cá, com certeza eu ficaria pelo menos umas 2 noites do lado argentino só para ter experiência de estar do lado argentino. Não ficar somente em hotéis do lado brasileiro. Eu faria isso só para complicar com o receptivo, sabe? Complica o receptivo, não tem problema. Mas eu acho que vale a experiência. Complica o seu agente de viagem também. Isso, faça ele trabalhar. Mas eu já tive passageiros já que fizeram essa dobradinha. Ficaram do lado Iguaçu, né? E gostaram bastante, né, dessa experiência, né?
E tem uns hotéis de selva ali do lado argentino, como o Lois Suite, o Foz Cataratas, o Mercury, sabe? São hotéis maravilhosos para você poder ficar e não são tão caros. Eles têm umas tarifas bem legais também. Então vale a pena você ter essa experiência. Eles estão no meio da selva. Bom, são produtos, vale a pena mesmo. Vale a pena desfrutar. Sabe o que eu queria que você comentasse? E que Opa, eu vi, né, no tarifário, e assim, até fiquei com vontade, eu gosto de uma adrenalina, né? bora. Vocês têm um salto de paraquedas, né? Opa! Temos. Inclusive, assim, ele tinha parado na pandemia, essa empresa acabou indo embora e agora voltou, retornou uma outra empresa e a gente tem o salto de paraquedas. O salto de paraquedas, ele é feito próximo ali da Itaipu, tá? Então você vai fazer um treinamento quando você chega lá, para eles explicarem como funciona, porque é um salto duplo sempre, tá? Sempre com o instrutor. Então você faz o treinamento, você vai subir no avião, são mais ou menos 25 minutos até chegar à altura do salto. E o salto, queda livre sem paraquedas, são mais ou menos 20 a 25 segundos, que eu Nossa, não fiz ainda, mas deve ser uma eternidade esse tempo. E o depois frio são... lá. Aham, bem isso. E depois são mais 7 a 8 minutos com o paraquedas, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que deve ser maravilhoso, que eu não tenho coragem de fazer, não. Mas deve ser muito top. Adrenalina pura. Certeza, certeza. Maravilhoso. O que mais? Vamos ver. Dos E deve passeios, ter um praticamente... visual, assim, eu não sei Não, né, é o que fantástico. você avista, né, Sim. desse salto, mas com certeza você deve ver as cataratas, deve ter um visual muito legal, né? Você tem a vista principal da Itaipu, Da tá? Da Itaipu, hidrelétrica de entendi. Itaipu. E você está saltando praticamente na fronteira Brasil e Paraguai. Então você vai ter uma Olha, vista muito boa do Brasil, vai estar vendo o Paraguai, vai estar vendo a Itaipu, o Rio Paraná, que é a fronteira Brasil com o Paraguai. E as cataratas, ela fica um pouquinho mais distante, ficaria mais ou menos uns 30 quilômetros desse local. Então você vai conseguir enxergar, mas bem longe. Tá bem entendi. longinho dali, né? Mas dá para dá para ter uma vista panorâmica fantástica, uma ideia do que é todas as três fronteiras. Vai conseguir enxergar a Argentina dali também. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente. Legal, legal. Bom, a gente já está, eu estou vendo aqui o tempo, né, para a gente não ser cortado aí pelo Instagram, mas a gente ainda tem um tempinho, tem 5 minutos para a gente poder, né, falar das últimas coisas, né? Se Das alguém tiver últimas. alguma dúvida, né, tem várias pessoas entrando, saindo, enfim. Se alguém Isso. tiver alguma dúvida que queira perguntar, e Ah, aí eu queria que você certo. falasse. Eu queria falar, assim, para ano novo, a gente vai ter vários hotéis e vários, Rafaim, por exemplo, a Churrascaria Rafaim, ela vai ter um jantar especial de ano novo, tá? Sempre imaginando assim, vai ter aglomeração, vai ter não sei o quê. Não, gente. Tudo tem seus protocolos, não é mais como foi ano passado. Esse ano muda tudo, tá? Então, assim, vai ter as festas. O Hotel Rafaim Palace, por exemplo, que é um 4 estrelas, ele tem um salão de eventos para 10 mil pessoas. Eles vão fazer capacidade, eu acho que para 1.000 pessoas. Então, tem várias coisas do protocolo. Não vai poder dançar. A mesa antes era de 10 lugares, vai ter 6 lugares. Então, vai ser diferente. Mas vai ter. E as festas de Ano Novo aqui de Foz do Iguaçu, eles têm as queimas de fogos que são muito bonitas. Vale a pena o investimento de vir a Foz do Iguaçu no Ano Novo também. E até aproveitar, porque assim, esse ano, né, atípico, né? As passagens realmente reduziram, né? Então tem tido preços assim bem atrativos. Hoje a gente até, inclusive, colocou, Douglas, a promoção de passagem de Foz do Iguaçu, onde tarifa para janeiro, tarifa de 500 e poucos reais, ida e volta Nossa, com taxa e com bagagem saindo do Rio de Janeiro. nossa, que Então, legal. assim, 500 e poucos reais realmente são tarifas excelentes, né? Para Sim, o destino e para o período de alta temporada, que seria o período de janeiro, né? De férias. exatamente. E já tendo voos diretos, né? Foz, Rio. Rio-Foz, no Uhum. caso. Isso é a melhor coisa, porque assim, o carioca, as pessoas do Rio de Janeiro,
vem muito para Foz do Iguaçu. A gente recebe muito turista do Rio de Janeiro aqui. Então eles adoram Foz do Iguaçu. Vale a pena. Coloca a vender que vai vender, certeza. Com certeza. Aproveitar, né? Quem está se sentindo mais tranquilo para viajar, é o que eu falo, né? Isso é Sim, de cada um, né? Então, exato. cada um tem o seu tempo, o seu, né, a sua história, vamos dizer assim. Mas quem está se sentindo tranquilo, realmente o momento tem tido boas oportunidades, né? Oportunidades de aéreo, oportunidades Exato. de serviços, de hotéis, né? Então, tem sido um momento para se descobrir o Brasil. E mais uma coisa muito importante que eu estava esquecendo de falar. O mais importante de tudo, você não vai ter aglomeração de pessoas. Por exemplo, as cataratas. As cataratas nós tínhamos dias, em feriados principalmente, a gente chegava quase a 15 mil pessoas dia. Hoje é limitado, então você vai ir nas Uhum. cataratas, você vai ter praticamente as cataratas para você, sabe? Isso é uma coisa única. Assim que acabar a pandemia, não vai ter mais isso. Você não vai Sim. conseguir ver as cataratas. Assim, a gente foi em várias vezes, como eu falei, o passeio da bicicleta, a gente começou com bicicleta e foi para as cataratas de bicicleta. Gente, a gente via as passarelas vazias, então se tinha 3 pessoas, 4 pessoas. Claro que hoje tem um pouquinho mais, mas assim, nada comparado ao que era antes da pandemia, que era uma coisa maravilhosa, que a gente recebia muitos turistas aqui em Foz do Iguaçu. Então, assim, vale a pena. Você vai ser um atendimento diferente, o turista te dá mais Uhum. atenção, o restaurante te dá mais atenção. Todos os lugares, as pessoas vão dar muito mais atenção ao turista aqui. Certeza disso. Com certeza. Está sendo realmente um momento diferenciado e É, onde quem tem a oportunidade de viajar está sentindo isso, está tendo uma exato. proximidade maior, né, Uhum, com os atrativos, com as pessoas que trabalham ali, né, podendo ter uma contemplação, vamos dizer, até melhor, né, do atrativo. certeza, certeza. Tenha certeza disso. Tem seu lado, né? Os dois lados, né, da moeda, vamos Exato, dizer assim, né? Esse exatamente. momento, né? Então, a gente sabe que é um momento difícil, mas é um momento que as pessoas estão podendo usufruir, né? E conhecer melhor o nosso país, né? Coisa que Exatamente. realmente o brasileiro pensava muito em ir para fora, né? E agora a gente Isso. está se voltando para o que é nosso, né? Graças a Deus. Para nós, a gente está muito feliz por isso, né? Porque a gente trabalha aqui e a gente precisa desse turista que volte, até para a nossa economia voltar a girar, né? A gente precisa fazer todas as pessoas voltarem a trabalhar e vida que segue. Vamos lá. Com certeza, Douglas. Bom, a gente agora já está chegando realmente no nosso final. Sim, Eu queria que você deixasse algum recado para gente, né, claro. para as pessoas que estão assistindo. Depois essa live vai ficar, né, no nosso feed, então quem quiser assistir depois, né, enfim, falar com algum amigo para poder assistir, que queira ir para Foz do Iguaçu, queira conhecer um pouquinho Exato. dos destinos, de tudo que o Douglas contou para gente, né, muitas novidades que ele contou também aqui, né, e muita coisa legal para se conhecer lá. Certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer você por ter me convidado e agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui e que vão assistir depois também. Assim, graças a Deus esse ano está acabando, falta pouquinho, tá? O próximo ano vai ser, tenho certeza que vai ser muito diferente do que a gente já viveu até agora. Mas se cuidem, muita saúde, muita paz, que vocês tenham um Natal maravilhoso, um ano novo assim mais maravilhoso que o Natal. Cuide da sua família, cuide dos seus e a gente vai fazer o mesmo aqui. E quando tiverem a oportunidade, queiram vir a Foz do Iguaçu, serão muito bem-vindos. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Douglas. Obrigada aí pela atenção, pelo carinho, pela receptividade de vocês, né? Imagina. Realmente, né? Sempre muito gentil, né? Todas as vezes que nos falamos. Então, agradeço Obrigado. muito, né? E eu acho que voltar, né, a fazer live, né? Porque a gente realmente deu Bora! uma pausa e voltar com um destino desses, né? Foz do Iguaçu, realmente um destino top dentro do Brasil é fantástico, né? Então agradeço muito, agradeço todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente, né?
E vamos viajar para Foz, vamos conhecer esse destino. Bora! E se Deus quiser, vou estar retornando ele, hein? Quem Ótimo! sabe Vai ano ser que muito vem. bem-vinda. Ótimo. Tá bom? Um beijo grande. Valeu! Obrigada. Tchau! Tchau, tchau. Fica com Deus. Bom, terminamos nossa live de hoje, né? A gente agora retoma as lives mais esporadicamente, né? A gente não vai ter um dia certo para estar fazendo, mas a gente sempre vai estar trazendo novidades, pessoas de conteúdo, destinos, né? Enfim, assuntos que a gente quer estar ouvindo aqui, vocês querem também saber um pouco mais, tá? Então, eu agradeço todo mundo por estar aí, por estar assistindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau.